Bom dia pessoal, bom dia papais e mamães, estamos aqui em mais um vídeo com a doutora Juliana falando sobre ajuda profissional, respondendo algumas perguntas de vocês, seguidores do nosso Instagram, sobre pediatria, sobre seus bebês, sobre suas crianças. Tudo bem? Bom dia, eu sou a doutora Juliana Leite, sou formada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, fiz pediatria pela Santa Casa de São Paulo e Oncologia e Hematologia Pediátrica pela Santa Casa de São Paulo também. Tenho título de especialista em pediatria e vamos aí responder todas as perguntas aí. Isso aí, vamos à primeira pergunta, doutora. Bruna Gilmar Lucas. Gostaria de saber sobre o bebê que tem um pé meio tortinho. Até que idade ele pode endireitar e se caso não endireitar é necessário o uso de bota ortopédica? Então, essa é uma pergunta muito comum entre os pais. Quando a criança começa já a andar, sempre os bebês andam com o pé mais tortinho, né? O pé mais achatado, encostando no chão. Não precisa se preocupar agora, Bruna. Geralmente o pé da criança, nos primeiros anos de vida, a gente não precisa se preocupar quando é da mesma... às vezes pode até acontecer de andar um pouquinho mais tortinho, às vezes acaba até claudicando ali um pé no outro, meio parecendo que escorrega, que às vezes acaba caindo. Isso é normal, até a gente só passa a se preocupar realmente se a marcha dele não adequar até depois dos 3 anos. Então até lá, se não tiver nada de muito alterado realmente, nenhuma patologia o pediatra analisando, realmente a partir dos 3 anos que o pezinho vai afirmando e vai melhorando a posição para ele andar melhor. Certo. Lembrando, qual a idade limítrofe para a criança começar a engatinhar, começar a andar, correr? Quais são esses passos? Então, geralmente o desenvolvimento da criança, para ela começar a engatinhar, começa em torno de 9 meses. Então, claro, isso é muito variável, depende muito do desenvolvimento de cada criança, mas em torno de 9 meses a criança começa a engatinhar. Lembrando que muitas crianças pulam essa fase e vão direto para o andar, né? Então, a partir dos 9 meses, 10 meses, a criança já consegue ficar em pé com apoio, se apoiando em alguns móveis, se apoiando no sofá. E então ela começa a dar uns passinhos para o lado, ainda se apoiando, a partir dos 10 meses. Andar mesmo, próximo de 1 ano, a criança já começa a andar. Às vezes um pouquinho antes, tem crianças aí mais precoces, 11 meses já estão andando, mas a partir de 1 ano a criança pode começar a dar os primeiros passinhos. Então não se preocupar ainda com essa parte. E quando que tem que se preocupar realmente se a criança não está andando? A partir de qual idade? Se a criança não der nenhum passinho, não ficar em pé com apoio, geralmente já a partir dos 10 meses não ter essa sustentação do tronco, a gente já começa a ficar mais atento. O andar mesmo pode demorar um pouquinho mais, principalmente as crianças que também não têm muito estímulo. Crianças que ficam muito no colo, não tem muito estímulo dos pais, estímulos das pessoas ao redor, para ela começar a andar. Segurança mesmo para ela começar a andar. Mas se ela não começar a dar o primeiro passinho, a partir de 1 ano e 4, 1 ano e 6, no máximo, a gente já começa a se preocupar. Certo. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. Bruna Mouras. É uma pergunta que acho que envolve muitas mamães, principalmente. Os papais são mais tranquilos, têm mais paciência nisso. As mamães talvez fiquem mais preocupadas e depois acaba tudo dando certo, mas vamos ver o que ela fala. Bruna Mouras, queria dicas de como fazer para o meu bebê comer bem. Meu filho tem 1 ano e não come nada, e isso me deixa muito preocupado. Então, geralmente a partir de 1 ano de idade, a criança tem uma desaceleração do crescimento. No primeiro ano de vida ela cresce muito e muito rápido, né? A partir do primeiro ano de vida tem uma desaceleração desse desenvolvimento dela. E o que acontece? A criança diminui muito o apetite. Então aquela quantidade que ela mamava nos primeiros meses de vida também vai diminuindo ao longo do primeiro ano. E a partir do primeiro ano passa a comer realmente, muitos pais reclamam que meu filho não come nada. E não é bem assim, a criança come o que é suficiente para ela. Então, nesse momento não é ideal forçar, não pode se tornar um momento de trauma para a criança, não deve forçar, não deve brigar, muito menos fazer chantagem para a criança comer de jeito nenhum. Não oferecer outros alimentos também que substituam aquela refeição. Por exemplo, se colocou um prato para ela de almoço, uma refeição saudável, ela não quis comer, eu vou colocar, então eu vou dar um doce.
doce. Não, tá totalmente errado. Começa que 0 açúcar até os 2 anos, né? Mas dar um doce ou qualquer outra coisa que substitua a refeição tá errado. Pula a refeição, a criança não vai comer naquele momento, mas vai comer na próxima vez. Não é para simplesmente substituir por alguma outra coisa. Lembrar que o melhor momento também para a criança comer tem que ser uma rotina. E uma rotina adequada. Os pais devem estar já na mesa, comendo, junto com a criança. Nada de colocar a tela na frente para distrair da comida, de jeito nenhum, isso não é adequado também. Então, a criança deve se sentar à mesa no horário da refeição, juntamente com a família, com os pais, irmãos, e a refeição mais saudável possível, deixa ela conhecer os alimentos e ela se alimentar do quanto ela quiser. Comeu aquela quantidade suficiente para ela, ela vai se sentir satisfeita, sem nenhum trauma, sem brigas, e numa próxima refeição assim ela vai associando os alimentos. Uma coisa que algumas mães podem fazer para ajudar na alimentação, tem algumas crianças que são os picky eaters, que a gente fala, que são as crianças que elas são seletivas realmente, elas comem, elas só querem algum tipo de alimento em determinadas fases, e elas viciam mais ou menos naquele alimento e só querem aquilo, não querem conhecer outros. Então assim, isso os pais podem estar fazendo alimentos de uma forma, fazendo com que a criança conheça mais os alimentos, fazendo mais, formando carinhas no prato, conversando com a criança sobre tal alimento. Olha, este é o alface ele é super saboroso, estimulando para comer sem esforçar, sem ser uma briga, fazendo com que a criança prove também. E também aquilo que ela está mais seletiva, tentar colocar junto desse alimento seletivo dela, colocar outros alimentos junto. Então o alface, o tomate, os temperos, fazer com que ela conheça novos sabores. E isso já tem que ser estimulado desde a primeira alimentação da criança, ela já com 6 meses de vida. Quanto mais alimentos ela conhecer, mais estiver habituada, melhor ela vai comer a partir de 1 ano e vai formando o paladar dela, os gostos dela. Legal. O Henrique, ele tem uma fase que ele só quer comer ovo. Só. Ele come dois ovos por dia. E aí a gente embute um monte de coisa. Então põe abobrinha, põe cenoura. Isso. Pode formar carinhas no prato com ovo. Ele só quer ovo. Fazer uma omelete divertida. Aí tem épocas que ele quer só batata. Mas o ovo predomina. Aí tem épocas que ele come de tudo. Essa semana ele tá comendo de tudo. Ele foi no zoológico comigo. Aí ele comeu, ontem ele comeu pizza, ele come um pedaço de pizza inteiro. Nossa, é bastante. E não é aquela coisa saudável, eu sei, mas comeu, paciência. E aí, mas o ovo ele detona, 2 ovos por dia ele mas tem crianças que ficam por fases seletivas mesmo. Isso faz parte do desenvolvimento. É normal. Ela vai... Legal, vamos para mais uma pergunta. Adriana Moraes. Meu filho tem 3 anos e não fala quase nada. Gostaria de saber mais sobre o atraso na fala ou dicas da estimulação. Certo. Então, geralmente a criança, a partir de 1 ano, ela já começa a falar e já começa a ter aquele desenvolvimento da fala cada vez mais aprimorado. Antes disso, já os pais têm que estar sempre estimulando, lendo muito para a criança, estimulando no sentido também de, se o pai está indo pegar um livro, fala para a criança, estou indo pegar o livro, este é o livro, porque ela associa realmente o objeto à palavra que ela ouve. Então isso são vários estímulos. A partir de 1 ano a criança já tem que começar a falar algumas palavras, com 1 ano e 6 meses, em torno de 1 ano e 6 meses, pelo menos 6 palavras ela já tem que ter no vocabulário, mesmo que fale errado, não tem problema, mas ela já tem que associar uma certa palavra ao objeto. E próximo dos 2 anos já tem que estar formando frases pequenas, com 2 palavras, junções de 2 palavras, que é água, que é bola, e estimular dessa forma. Com 3 anos a criança já deve estar com um desenvolvimento da fala, juntando pelo menos aí 3 palavras, então fazendo uma frase um pouco mais complexa. Eu quero bola, por exemplo, eu quero a bola, eu quero pegar algo, e formando frases já pequenas, mesmo que fale errado, ainda um pouco errado, mas cada vez melhor, mas ela já tem que, nessa idade, já tem que ser compreendida, porque até os 2 anos ainda a criança pode falar bastante errado, e ainda alguns adultos podem não compreender o que ela está falando, mas com 3 anos ela já deve ter a compreensão dos adultos de um modo geral, por mais que fale um pouco errado ainda, não consiga falar algumas sílabas, já tem que ter a compreensão do adulto. E bastante estímulo,
bastante estimulando a criança. Se ela apontar, realmente pergunta o que ela quer, pede para ela falar o que ela quer, estimular dessa forma. E também os adultos falarem o que estão fazendo próximo dela, associando os objetos para ela reconhecer todo aquele mundo ao redor. Eu com o Henrique, eu acho que uma das minhas características de ser pai é estimular muito. Eu estimulo ele em todos os sentidos. Desde que ele nasceu, assim, eu estimulei muito ele. E hoje em dia ele até que fala bastante. Ele fala. Ele não é que ele fala um absurdo diferentemente das outras crianças, mas o que eu sinto é que ele sabe o que é mais que a idade dele, sim, sabe? Sim. Ele sabe o que a gente pergunta, ele aponta muitas coisas. E agora ele já está começando a assimilar na parte da fala, então ele fala batata, banana, enfim, já tem um vocabulário bem mais que as 6 palavras. Sim. Então isso, graças a Deus, foi a base de muito estímulo. Então desde que ele nasceu, claro, cada fase com o seu estímulo adequado, a gente estimulou o máximo que era possível. Isso é muito importante. Clara Mendalaf: por que não podemos deixar o bebê ter contato com o cloro? Além de já sabermos que é pela imunidade, tem outra razão? Então, geralmente o cloro, tem que ter muito cuidado na hora de colocar a criança na piscina. Por quê? Primeiro, a água pode ser um meio de contaminação e a criança ainda não tem total imunidade, com certeza pode ser uma fonte de infecções, engolir água suja, né, que não esteja totalmente higienizada, são fatores de risco. Então, sim, o cloro, a água na verdade teria esse problema. O cloro, ele tem grande risco de causar alergias, dermatites na pele da criança e por isso não é o mais indicado. A gente indica o tratamento da água melhor, que seja com ou ozônio ou água salinizada, outras formas de tratamento melhores que o cloro. Não tem problema estar colocando no cloro. Se realmente seu filho não teve nenhuma alteração na pele, já colocou, não teve nenhuma alergia, já está fazendo às vezes natação numa água que seja tratada com cloro, não teria problema continuar. Mas lembrando que o cloro não é o melhor meio, porque pode ser irritativo da pele. Inclusive irritativo dos olhos também, então tudo isso pode ser um pouquinho pior em relação a outro tipo de tratamento da água. Puxando um pouquinho para a parte da natação e essa que as mães ficam bem ansiosas para pôr o bebê na piscina, para começar a fazer aula e tudo. Qual a sua opinião sobre o mínimo de idade para começar a entrar na piscina, para fazer uma natação, e quando que realmente a criança percebe que tem capacidade de nadar? Porque eu via o Henrique com 6 meses, ele estava na natação, mas se ele entrasse com 6 meses ou 1 ano, na minha opinião, não ia ter muita diferença no aprendizado de nadar. Sim. Quando que a criança começa a sentir realmente que está nadando, está aprendendo? Esses primeiros meses de vida, quando a criança já é colocada na natação, não é muito com o intuito de já aprender a nadar. É mais com o intuito porque ela lembra muito do que ela vivia dentro do útero. Então ela se sente até bem naquele meio, na água, e movimenta bastante os pezinhos, as perninhas já... Isso é muito bom para o desenvolvimento da musculatura. Não mesmo para começar a nadar, mas já para o desenvolvimento psicomotor, motor mesmo, né, da musculatura da criança. Então já é bom. Eu aconselho geralmente a partir dos 6 meses, mas também pela vacinação da criança, tá um pouco mais imunizada, consegue estar associando já um meio de natação. Mas tem pediatras que indicam até um pouco antes, isso vai muito da indicação do seu pediatra. Mas quanto ao aprender a nadar, realmente é mais a criança, quando ela tiver mais com a parte motora mais desenvolvida. Geralmente a partir de 1 ano ela começa a ter melhor esse aprendizado. Certo. Andréa Aline Nabão: até quantos meses de vida é normal e necessário o bebê mamar na madrugada? Então, isso também varia muito da indicação de cada pediatra. E lembrando que a mamada é livre demanda. Então, enquanto o bebê quiser mamar, ele pode mamar. O que acontece muitas vezes com as mães na madrugada é que nem sempre o bebê está com fome, nem sempre ele necessita mamar naquele momento. E ele acaba pegando no peito, até para ajudar a dormir, até pelo conforto,
de estar perto da mãe, contato mesmo com a mãe, então isso ajuda ele bastante. Muitas vezes o bebê mama 2 minutinhos e já para, já pegou no sono de novo. Indicação mesmo de mamar na madrugada, eu indico somente até o primeiro mês de vida. A partir daí, eu falo que é livre demanda, com certeza, mas se a mãe quiser, ela já pode começar a reduzir aos poucos e de uma forma gentil. Nada de tirar agressivamente o peito da criança, bruscamente, não. Uma forma gentil, fazer alguns meios para que a criança vá mamando cada vez menos. Às vezes uma ajuda também, ajuda do pai, a hora que a criança acorda à noite, sabendo que não é fome, às vezes a criança acabou de mamar, mamou uma quantidade suficiente. O pai pode ir até o quarto não, né? Acalmar o bebê que já vai estar no quarto dos pais mesmo, mas no cantinho dele, acalmar de uma outra forma, fazendo um rolinho, pegando no colo, fazendo um carinho, cantando baixinho, às vezes um ruído branco para ajudar. Então existem outras formas também. Vai muito mesmo do que a mãe quer. Se realmente ela quiser tirar, a indicação mesmo é que não tire, é que seja livre demanda, e o bebê ao longo do que ele vai crescendo, nos primeiros meses, ele mesmo vai diminuindo a quantidade de mamadas à noite. Então, pelo menos o primeiro mês é adequado, a partir disso, aí fica a critério mais da família, a gente vai estudando cada caso. O Henrique tem 1 ano e 8 meses e eu dou TT da madrugada todos os dias pra ele. Agora vai ser a bronca da madrugada, a bronca da pediatra. Não tem problema. Se realmente a criança está crescendo saudável, isso não atrapalha na rotina dos pais, realmente não tem problema. Isso pode ser prazeroso para a criança também. E para o pai, eu adoro acordar de madrugada. Acredita? Então aí acaba sendo bom para os dois. Desde os 7 meses de idade, eu acordo de madrugada para dar TT para ele. E eu gosto, eu falo pra Babi, amor, eu gosto de acordar de madrugada, não me importa. Aí ela, só você gosta de acordar de madrugada. Eu gosto, porque é um momento mais próximo que eu tenho com ele. Eu acordo toda noite. Acho que no mês tem uma noite que a gente não dá o TT da madrugada. Então é um novo quadro, bronca da pediatra. Mas a gente vai tentar tirar. A Vi Campana pergunta o seguinte: com qual idade se pode introduzir o leite de vaca? Então, o que a gente sempre aconselha é que o primeiro ano de vida não seja introduzido leite de vaca. De nenhuma forma, nem o leite mesmo, nem os derivados, nada. A mãe não precisa retirar da sua dieta quando está amamentando, a não ser que tenha contraindicação quanto à alergia à proteína do leite de vaca, isso é outro assunto, mas realmente a criança não pode ter contato com leite de vaca no primeiro ano de vida. A partir do primeiro ano de vida, ela já pode ter um contato com leite de vaca, pode já estar comendo alguns derivados do leite de vaca, e o ideal ainda seja que continue a amamentação no peito, não seja propriamente o leite de vaca sendo dado para a criança, ou então a fórmula que a criança, se já usar a fórmula, pode estar usando a fórmula mesmo, mas que seja uma fórmula totalmente, as melhores fórmulas para tentar mais modificadas, mais parecidas aí com o leite materno, apesar de ter muita diferença ainda, que sejam as melhores formulações para parecer com leite materno, mas somente a partir de 1 ano mesmo. Tá. E me fala uma coisa sobre o mel. Quais são as contraindicações do bebê na criança e a partir de qual idade que é indicado dar para a criança o mel? Certo, o mel. O mel também ele é um alimento que só deve ser dado a partir de 1 ano de idade, porque antes de 1 ano o mel tem risco é mais por infecção mesmo, risco de botulismo por conta do contato das abelhas. Então, somente a partir de 1 ano também. Certo. Então, pessoal, foi isso aí. Foi mais um vídeo de ajuda profissional com a doutora Juliana. Ela vai participar de vários vídeos ainda. Mandem suas perguntas, suas questões e nos curtam nas redes sociais. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.